gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Meu nome é Paulo Eugênio, eu sou médico, eu sou especialista em clínica médica, em terapia intensiva e em cuidados paliativos. Estou aqui hoje com vocês para que a gente converse um pouquinho sobre os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que estarão trabalhando frente à pandemia de Covid-19. Inicialmente, eu vou frisar para vocês que nós estamos numa situação de pandemia, ou seja, essa infecção está acontecendo no mundo inteiro e o mundo inteiro está tendo dificuldade frente a equipamentos de proteção individual. Então não basta somente a gente pedir para ter o equipamento de proteção individual, a gente tem que saber utilizá-lo da forma correta e nós temos que saber como descartá-lo de forma correta e usar de forma racional. Esse é um insumo que ele é finito, é um insumo que tem fim e a gente precisa utilizá-lo de forma racional e de forma otimizar e oferecer o máximo de benefício frente a esse equipamento com o mínimo de riscos possíveis, tá bom? Esse vídeo, além de estar sendo transmitido através de web meeting, que a gente está fazendo agora, através do aplicativo Zoom, ele também está sendo filmado junto à Universidade do Estado do Amazonas, estará sendo disponibilizado aos profissionais de saúde de toda a rede estadual de saúde do Amazonas, através da UEA e seus polos de telesaúde. Vou utilizar de forma racional e de forma otimizada. Esta apresentação, essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, frente a esse equipamento com base na nota técnica, tá bom? Da Agência Nacional de Vigilância em Saúde, da Anvisa, número 04 de 2020, que a gente está fazendo agora, dia 20 de março, também está sendo filmado e ela foi construída a Universidade do Amazonas, a participação da disponibilizada aos profissionais de saúde, a sociedade de toda a rede estadual de comissão de infecção e controle de infecção hospitalar, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade muito importante e intensiva. Esta apresentação, essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, essa sociedade construída com base na nota técnica, as informações que nós temos, mais robustas para a utilização dos EPIs, número 04, bem como a nossa realidade do Brasil. Dia 20 de março, vocês encontrem alguns materiais de outros países, com a participação das equipes ao mundo afora, que talvez tenham recomendações diferentes. Eu vou aqui trazer para nossos alunos, para os nossos residentes, para os nossos profissionais, as recomendações da nossa sociedade e a recomendação que hoje está vigente no Brasil frente à utilização dos equipamentos de proteção individual. Faço frisar que a Covid-19 é uma infecção causada por um vírus já bastante conhecido e que infelizmente não tem nenhum tratamento específico ainda. E a gente sabe que a taxa de letalidade está sendo mais comum em pacientes idosos, mas que os profissionais de saúde, além de serem uma população de risco, estão se expondo muito mais, também são profissionais que precisam estar disponíveis na frente de enfrentamento frente a esse Covid-19. Porque a gente sabe que uma vez infectado, o tempo de quarentena é em torno de 14 dias. São 14 dias a gente sem esse profissional na lida, no trabalho frente ao Covid-19, tá bom? Vou colocar aqui dois cenários bem simples para que a gente consiga entender o tipo de EPIs que a gente vai precisar utilizar. A nota técnica coloca o pré-hospitalar, coloca sob triagem, coloca um ambiente intra-hospitalar, coloca um ambiente de hemodiálise e faz várias observações. É uma nota técnica extensa. Sugiro muito que vocês façam a leitura e estudo detalhado dessa nota técnica. Existem muitos detalhes, existem muitas vírgulas e eu estou vendo algumas pessoas fazendo críticas sem nem ter lido a nota técnica. Então, o mínimo que nós temos que fazer nesse momento é ler e estudar de forma coerente as notas técnicas. Cada Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, cada CCIH, está adaptando essa norma técnica para a sua realidade. Então siga sempre as orientações da sua CCIH com base nessa nota técnica, tá bom? O primeiro cenário que nós vamos aqui discutir é um cenário onde a gente vai estar atendendo um paciente com suspeita de infecção por Covid, tá bom? Lembro que existe uma outra nota também que exemplifica o que é um caso suspeito de Covid. Então nós estamos atendendo a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, cada CCIH por coronavírus, está adaptando essa norma técnica para a sua realidade. Então siga sempre as orientações da sua CCIH com base nessa nota técnica, tá bom? Uma primeiro cenário que nós vamos discutir é um cenário onde a gente vai estar atendendo um paciente com suspeita de infecção por Covid, tá bom?
precaução padrão. Lembro que existe uma outra precaução padrão que o que é um caso suspeito de Covid. Prestem bem atenção, porque isso talvez seja onde as pessoas mais erram. Não se utiliza nenhum tipo de adorno em ambiente hospitalar. O profissional de saúde não pode usar anéis, não pode usar pulseiras, não pode usar relógio, não pode usar brincos. A gente não vai utilizar nenhum tipo de adorno, inclusive o crachá. A recomendação é não se utilizar crachá e adornos. Se possível, termos uma roupa, um vestimento próprio para utilizar no ambiente hospitalar, inclusive um calçado próprio para o ambiente hospitalar. Um calçado fechado, impermeável e que permita ser higienizado. A orientação que nós estamos dando é que esse calçado você reserve somente para ir trabalhar. E esse calçado você evite de ficar transitando em outros ambientes com eles. O ideal é que a gente possa fazer a troca das nossas roupas no ambiente que a gente vai estar trabalhando. Nem sempre isso é possível, tá bom? Eu estou aqui, estou usando a vestimenta padrão que a gente utiliza no ambiente de terapia intensiva, junto com os tipos de calçados padrões que a gente usa no ambiente de terapia intensiva. Eu sou intensivista, mas a gente vai estar detalhando algumas questões. Primeiro passo, mais importante de todos, e nós iremos repeti-lo quantas vezes forem necessário. Se chama higienização das mãos. Existem 5 momentos da higienização das mãos e a gente não pode se esquecer desses 5 momentos da higienização das mãos. Toda vez que a gente vai submeter o paciente a qualquer tipo de avaliação, exame clínico, toda vez que a gente vai tocar qualquer equipamento, toda vez que a gente vai sair do ambiente do paciente, toda vez que a gente vai tocar superfícies ou tocar qualquer material que vai ser utilizado pelo paciente, ou qualquer situação que a gente precise ou a gente acredita que a gente possa estar sendo contaminado. A higienização das mãos é fundamental. Existem basicamente 2 maneiras da gente fazer a higienização das mãos. A primeira é a lavagem das mãos com água e sabão. Lembrar da técnica que a gente utiliza para higienização das mãos com água e sabão, certo? Eu não vou aqui fazer a demonstração da lavagem das mãos, nós vamos ter um vídeo específico só sobre a lavagem das mãos. Eu vou estar utilizando aqui a segunda técnica, que é a técnica utilizando soluções alcoólicas gel. Muito importante, gente, a solução alcoólica gel, que é utilizada para a higienização das mãos, ela não deva ser utilizada para limpar equipamentos, para limpar celular, para limpar superfícies. O álcool para limpar superfícies, limpar equipamentos é um outro álcool, é o álcool líquido. O álcool gel é um álcool que ele muitas das vezes tem hidratante, tem outros produtos para diminuir a ação nas mãos, e ele é um álcool que a gente vai utilizar para a higienização das mãos. Eu vou demonstrar brevemente como deve ser a técnica de higienização das mãos. Nós iremos utilizar um álcool gel. Os hospitais dispõem de dispensers próprios, tá bom? Nós vamos fazer a fricção interna das mãos. Depois de fazer a fricção interna das mãos, nós vamos fazer a fricção entre os dedos, tá bom? Pela parte da frente. Depois a fricção pela parte dorsal das mãos, das 2 mãos, tá bom? Nós iremos fazer a fricção interna das mãos com a ponta dos dedos, a fricção do polegar, dos 2 polegares. Nós iremos fazer a fricção da ponta dos dedos com as unhas, das 2 mãos. E por último, a fricção do punho com as 2 mãos. Esse tempo médio de higienização das mãos vai demorar em torno de 30 segundos. 20 a 30 segundos é o tempo esperado. Não adianta querer queimar essa etapa. Essa é uma das etapas mais importantes que a gente vai estar utilizando para isso. No atendimento normal que a gente vai fazer ao paciente com não suspeita de Covid, a gente não necessariamente precisa usar todos esses parâmetros que nós vamos discutir agora aqui. Nós vamos falar dos equipamentos de proteção individual para os pacientes com suspeita de Covid. Veja bem, todo paciente com suspeita de Covid, a gente vai utilizar esses equipamentos de proteção individual. Depois de ter feito a higienização das mãos com solução alcoólica ou então com água e sabão, nós iremos colocar a máscara de procedimento ou a máscara cirúrgica normal. Prestem muita atenção porque existe muita confusão frente a isso. A máscara cirúrgica normal nós iremos utilizar inicialmente no paciente que está com suspeita de Covid e nós vamos utilizar também para todos os profissionais de saúde que vão estar envolvidos nesse atendimento desse paciente com suspeita de Covid. A máscara comum, ela serve principalmente para limitar a barreira, fazer uma barreira mecânica para o distanciamento das gotículas. As gotículas, que é o principal mecanismo de contaminação do Covid-19,
ela tem uma distância média de 1 metro de distância, 1,5 metro de distância que ela consegue chegar com a nossa fala, com o nosso convívio habitual. Então, uma precaução muito importante para esse paciente, nós vamos manter uma distância desse paciente de pelo menos de 1 metro. É isso que a norma técnica está recomendando. Nós vamos manter uma distância, sempre que possível, de 1 metro do paciente. É a distância habitual de um consultório, é a distância habitual de uma triagem. E nós iremos utilizar a máscara cirúrgica no paciente e a máscara cirúrgica em nós, profissionais. Eu vou demonstrar como fazer a colocação da máscara cirúrgica. Primeiro de tudo, a máscara cirúrgica habitual, nós vamos segurá-la pelas arestas, pelas abas. Nós não iremos pegar nem a parte interna, nem a parte externa da máscara, tudo bem? Nós iremos colocá-la pelo elástico, tudo bem? No rosto nosso. Uma vez colocada no nosso rosto, nós iremos ajustar o nariz. Depois que eu ajustei a máscara, depois de ter feito a injeção na mão, usado a máscara, eu não vou tocar essa máscara por nada. A gente não vai tocar a parte da frente da máscara e nada que está no nosso rosto. Um dos principais meios de contaminação dos profissionais está porque a máscara gera um incômodo, é uma sensação de alguma coisa que nós temos no rosto, e essa máscara causa uma sensação que a gente o tempo todo quer botar a mão nos olhos, no nariz, na boca. Nós precisamos tomar cuidado para não fazer isso. O tempo médio de utilização das máscaras também a norma técnica não especifica, mas a gente sabe por outras literaturas que essa máscara é adequada para um uso contínuo de 4 a 6 horas sem necessidade de trocá-la. Em situações específicas que nós estamos vivendo agora, situação de pandemia, existe a possibilidade de nós ficarmos sem insumos e talvez termos que utilizar essa máscara por mais do que o recomendado. A nota técnica também fala disso. Se for necessário nós utilizarmos a máscara por um tempo maior do que o recomendado, talvez isso seja necessário, tendo em vista a situação que nós estamos agora de carência de insumos. Depois que eu coloquei a máscara, eu não vou manusear mais nada nos meus olhos, tudo bem? Essa máscara é descartável, nós não podemos utilizar de forma nenhuma uma reutilização dessa máscara. Está na precaução habitual de todas as pessoas que vão cuidar dos pacientes com Covid, independente de ser na triagem, no consultório, aonde for, a utilização do óculos de proteção. O óculos de proteção é um óculos que a gente vai segurar pelas arestas, tudo bem? E nós iremos colocar nos olhos de uma forma que fique confortável, sempre pegando eles pelas arestas, tudo bem? Uma coisa muito importante na hora que nós estivermos utilizando o óculos, nós vamos perceber que muitas das vezes eles embaçam, tá? Então a gente tem que fazer de uma forma que fique confortável e que seja fácil da gente utilizar. Nós vamos utilizar o óculos o tempo inteiro, porque uma das maneiras também de a gente contaminar é através da mucosa dos olhos, mucosa das bocas. O óculos ele serve também como uma outra barreira. Inconscientemente, às vezes a gente vai querer levar a mão ao rosto e a gente vai se dar conta que tem um óculos protegendo para que a gente não coloque a mão aos olhos. Depois que eu coloquei a máscara nos olhos, eu não vou mexer mais nas máscaras e nos óculos. Eu vou ficar com esse equipamento durante o atendimento ao paciente com Covid. O terceiro EPI que a norma sugere é que a gente utilize aventais descartáveis. Esses aventais descartáveis, para o atendimento geral da população que vai estar em atendimento por Covid, não precisa ser o avental impermeável. A gente vai já falar do avental impermeável. Esse avental é uma barreira mecânica extra que nós iremos utilizar para que nós, profissionais de saúde, nos protejamos mais ainda frente a essa infecção de Covid. Muito importante, muito se discute frente à utilização do gorro. Mulheres que têm o cabelo comprido vão ter que usar o cabelo sempre preso. Mulheres que têm cabelo comprido habitualmente precisarão usar o gorro para manter uma proteção extra para os cabelos, tá bom? Homens que tenham barba, tirem a barba. A barba, além de ser um mecanismo de proliferar germes na barba, a barba também acumula as partículas virais nela e a barba também danifica a própria máscara. Então não é ideal que quem esteja no enfrentamento ao Covid-19 tenha barba. Por favor, tirem as suas barbas. A colocação do avental impermeável, do capote impermeável. É aquele avental mais simples, é um avental descartável. Nós iremos colocá-lo. E o cuidado maior que nós temos que ter, veja que não é um avental descartável, ou não é um avental estéril, é um avental descartável simples. Esse que nós encontramos na maioria das unidades de saúde, tudo bem?
nós iremos amarrá-lo na parte de trás. Tratamento ao Covid-19 tem a base. Veja que eu estou me emparamentando ainda. Vamos amarrá-lo na parte de trás. Capote impermeável. E mesma coisa aqui embaixo. É um avental, um nó simples aqui basta e um laço também basta, tá bom? Certo, coloquei o avental. Veja, esse avental não é impermeável. Quando que eu vou utilizar o avental impermeável? Vou utilizar o avental impermeável quando a gente for manusear secreções dos pacientes, quando a gente for manusear vômitos, manusear fezes, urinas, que a gente vai entrar em contato com secreções, com fluidos, com sangue desses pacientes com suspeita de Covid. Veja bem, os pacientes com suspeita de Covid, nós não iremos utilizar esse capote simples, que não é impermeável. Para o paciente com suspeita de Covid, terá que ser que a gente vai utilizar esse capote simples. O quarto equipamento de proteção individual que nós vamos utilizar, veja que nós já fizemos a higienização das mãos, serão as luvas de procedimento habitual, as luvas cirúrgicas normais, sem ser as luvas que nós utilizamos estéreis, são as luvas habituais. A norma técnica recomenda que a gente não coloque duas luvas. Além de trazer uma falsa impressão de segurança, que não existe, a utilização de duas luvas vai consumir um insumo desnecessário. A utilização das luvas, gente, é importante porque um dos principais mecanismos de contaminação é através das nossas mãos também. Então nós iremos utilizar as luvas de procedimento, as luvas habituais, certo? E nós iremos vesti-las. O cuidado maior frente à vestimenta das luvas é que ela tem que cobrir até o momento do avental, até a aba do avental. Então, coloque duas luvas. Nós vamos calçar duas luvas. Estando com os equipamentos de proteção individual habitual, nós estamos prontos para fazer o atendimento de um caso suspeito de Covid-19. Veja, é o paciente que está no consultório, é o paciente que está na triagem, é o paciente que está na unidade básica de saúde, é o paciente que está acabou de chegar no pronto-socorro e que a gente foi triado como um caso suspeito de Covid-19. Não é para a gente utilizar isso para todos os pacientes que chegaram no hospital. A gente vai ter que separar aquilo que é suspeito e aquilo que não é suspeito de Covid-19. Veja, esses insumos a gente vai estar utilizando enquanto a gente vai estar realizando o atendimento. Toda vez que a gente encerrar o atendimento, a gente vai ter que tirar esses equipamentos de proteção individual. E agora é o momento que mais dá problema. É na hora da retirada dos equipamentos de proteção individual que os profissionais, muitas das vezes, se contaminam. E a contaminação durante a retirada do equipamento de proteção individual é uma coisa que a gente tem que prevenir e que a gente vai aqui testar, a gente vai ter que tentar orientá-los para tentar minimizar essa contaminação no processo de retirada do equipamento de proteção individual. Nós primeiro vamos tirar as luvas. Veja, nós vamos tirar as luvas ainda no ambiente que o paciente se encontra. O paciente se encontra no consultório, se encontra na enfermaria, se encontra no isolamento. A gente vai tirar as luvas ainda naquele ambiente que o paciente se encontra. Vamos tirar as luvas, sempre tirando pela borda mais distal da luva, pela face interna. A gente vai puxar a luva, nós vamos tirá-la ao contrário, tudo bem? Mesma coisa do outro lado, pela borda externa, e nós vamos tirá-la, tudo bem? Vamos desprezar a luva, certo? Um lixo com pedal, tudo bem? Desprezou a luva, é muito provável que nós tenhamos contaminado as nossas mãos nesse processo de desprezar as luvas. Nós iremos fazer a higienização das mãos novamente com álcool gel nesse processo de retirada das luvas, tá bom? Isso é muito importante, que a gente faça a higienização das mãos quantas vezes se fizerem necessárias, gente. É nesse processo de retirada de EPI que nós estamos nos contaminando, tá bom? Então, fazer a adequada higienização das mãos, da uma técnica correta, da maneira que é necessário, é fundamental. Tirei as luvas, fiz a higienização das mãos novamente. Eu vou tirar o capote descartável. Eu posso, na medida do possível, ter uma ajuda para retirar o nó. Por favor, Erika, me ajude. Quantas vezes para retirar a parte posterior do capote. E muita atenção na hora que a gente vai tirar o capote, por favor. O capote eu vou tirá-lo, pegando pela parte superior do capote, tá bom? E vou tirá-lo invertendo o capote. Ele vai estar invertido, tá bom? Eu vou estar invertendo o capote. O capote vai estar invertido, eu vou enrolá-lo e eu vou desprezá-lo. Uma chance muito grande de eu ter contaminado as minhas mãos no processo de retirada do capote. Novamente, higienização das mãos com álcool a 70, tá bom? Mesma técnica, quantas vezes se fizerem necessárias, gente.
Isso aqui é o que está salvando vidas hoje em dia. Os hospitais têm que entender, os nossos profissionais de saúde têm que entender que é isso aqui que está mudando a nossa realidade hoje em dia. Lembrar de fazer a higienização correta. Eu irei fazer de uma forma um pouco mais apressada, para que a gente possa vencer nesse vídeo, tá bom? Porque ainda temos a parte do equipamento que a gente vai utilizar em terapia intensiva, tá bom, gente? Ao passo que eu higienizei as mãos, eu vou tirar agora o óculos de segurança. Vou tirar o óculos, tirando pela aresta do óculos, tá bom? E vou colocar o óculos em cima de uma bancada protegida. Esse óculos precisa ser higienizado. Nós iremos pegar o álcool para higienização do óculos de segurança e qualquer outro equipamento. É o álcool líquido, pessoal. Na medida do possível, nós iremos utilizar o álcool 70 líquido para fazer a higienização do óculos de segurança. Tudo bem? Higienização do óculos de segurança. Ou aonde estiver disponível, nós iremos utilizar o Face Shield. O Face Shield, ou protetor facial, nós iremos utilizar da mesma maneira que nós utilizamos o óculos de segurança. Lembrando que o Face Shield, ele vai proteger muito mais a minha face, certo? O Face Shield tem uma outra questão importante. Existe uma chance muito grande de ficarem respingos de saliva, respingo de sujidade, de sangue, ao redor do Face Shield. E mesma coisa pode acontecer com o óculos de segurança. Se isso acontecer, eu antes de limpar com álcool, eu vou limpar com água e sabão, o Face Shield, tá bom? E depois eu vou passar o álcool 70, da mesma maneira que nós mostramos agora, limpar toda a superfície, tanto a externa do Face Shield, tá bom? Do protetor facial, quanto a parte interna. Nós atualmente estamos com a Universidade do Estado do Amazonas trabalhando, esse aqui é o protótipo, de uma fabricação, uma quantidade maior de protetores faciais, que a ideia é que sejam disponibilizados para os profissionais de saúde aqui do Estado do Amazonas. A gente acredita que isso logo vai estar à nossa disposição na grande maioria das unidades de saúde. Esse escudo facial, ele é pessoal, a gente não pode emprestar, a gente não pode dar para outra pessoa, mesma coisa o óculos. Todo equipamento de proteção ele é individual, a gente não pode compartilhar esse equipamento de proteção. Ao passo que eu higienizei o Face Shield ou higienizei o óculos de segurança, a gente vai fazer a retirada da máscara. Nesse processo de higienização, existe uma chance de eu ter contaminado as minhas mãos. Existe uma chance de eu ter contaminado as minhas mãos novamente. Vamos fazer a higienização das mãos com álcool 70 na mesma técnica que nós discutimos agora há pouco. Óculos, todo equipamento de proteção ele é individual, a gente não pode compartilhar. Uma outra questão muito importante, gente, agora, que é onde as pessoas mais se contaminam, é na hora de retirar a máscara. A máscara dos nossos equipamentos de proteção individual possivelmente será um dos equipamentos mais contaminados. A máscara cirúrgica, que é essa que eu estou utilizando aqui agora, ela é uma máscara que deverá ser descartada. Ela não deve ser reaproveitada. Nós iremos tirar a máscara puxando pelas abas de elástico, tá bom? Tirei a máscara e eu vou desprezá-la no lixo. Existe uma grande chance, olha, gente, isso pode ter acontecido, de cair fora. Não vou manusear. Depois a gente vai tirar essa máscara do chão e vai guardá-la, tá bom? No lixo de maneira habitual. Nós vamos fazer novamente a higienização das mãos, que existe uma grande chance de eu ter contaminado as minhas mãos no processo de retirada das máscaras. Gente, esse passo a passo, ele é muito importante para que a gente não se contamine nesse processo. Lixo. Existe uma grande chance, olha, gente, isso pode ter acontecido, de cair fora. Não vou manusear. Existe um tipo de óculos de proteção que a gente pode utilizar, que é um óculos de proteção que ele tem uma proteção mais para frente para quem usa óculos de grau, tá bom? Então você usa o óculos de grau por baixo e o óculos de proteção vai por cima. São óculos um pouco mais robustos, um pouco maiores, se assemelham àqueles óculos de nadador, tá bom? E eles conseguem vedar e gerar uma proteção um pouco mais anterior frente ao óculos, tá bom? Uma outra opção é o Face Shield, é o protetor facial, tá bom? Para quem usa óculos de grau, que também é uma pergunta muito importante, tá, gente? Então, gente, essa é a proteção padrão que a gente vai estar utilizando para todo paciente de caso suspeito. Veja, todo paciente de caso suspeito. Em alguns ambientes, particularmente o ambiente de terapia intensiva, o ambiente de sala de emergência, ou situações onde a gente vai manusear vias aéreas,
aspiração traqueal, higiene oral, higiene da cavidade do paciente, aspiração nasal, processo de ressuscitação cardiopulmonar, procedimentos invasivos, que a gente vai ficar muito próximo do paciente, onde a gente não vai conseguir manter essa distância de 1 metro, onde normalmente a gente vai precisar se envolver mais próximo do paciente, principalmente em ambientes de sala de emergência e terapia intensiva, onde a gente vai estar convivendo com esse paciente por dias e dias e dias. Muitas das vezes esses pacientes estarão em ventilação mecânica e existe um risco maior de não só temos que nos proteger para as gotículas, nós vamos também nos proteger para aerosóis. E aí, essa é a parte que a gente vai ter que chamar bastante atenção. A precaução para aerosol. Quem precisa fazer precaução para aerosol? Que vai utilizar a máscara N95 ou PFF2, PFF3, que são as máscaras que protegem para aerosol. São os profissionais que vão manusear vias aéreas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que vão manusear as vias aéreas do paciente no processo de intubação orotraqueal, aspiração traqueal, aspiração nasal, realização de swabs, realização de ressuscitação cardiopulmonar, realização de procedimentos invasivos, onde a gente vai estar muito próximo do paciente, a gente tem uma chance de se contaminar por aerosóis. Nesse caso, nós iremos utilizar a máscara N95, tá bom? Tudo bem? Uma coisa importante. A máscara N95, pela maioria dos fabricantes, ela tem uma duração média de 30 dias. A máscara dura esse período, só que muitas sociedades recomendam que a gente faça uma utilização menor dessa máscara N95. E aí a gente vai precisar reutilizá-la. Para a gente utilizar a máscara N95, existem algumas coisas muito importantes. Primeiro, nós não podemos contaminar a parte interna da máscara, que vai estar em contato com o nosso rosto, em hipótese nenhuma. Nós não podemos nos contaminar com a face externa da máscara, que é a parte onde estará em contato com o ambiente. A Anvisa não recomenda utilizar 2 máscaras. A máscara cirúrgica por cima da N95. Apesar de a gente utilizar a máscara N95, de algumas sociedades, algumas coisas recomendadas para aumentar a vida útil da máscara N95, a gente sabe que essa recomendação não é embasada pela nossa rota técnica 04 de 2020 da Anvisa. Nós não podemos nos contaminar com a face externa da máscara, que é a parte onde estará em contato com o ambiente. Não pode ter a Anvisa não recomenda utilizar 2 máscaras, de que ela esteja perfurada, de que ela esteja rasgada, de que ela esteja suja. Nem a máscara, nem os cordões de colocação da máscara. Se a máscara tiver qualquer sinal de sujidade, ela precisa ser trocada. Houve contato de qualquer tipo de secreção com a máscara, secreção do paciente, sangue, saliva, suor, não importa, a máscara precisa ser trocada. Se a gente tiver contaminação da máscara, porque acidentalmente eu toquei em uma superfície e toquei na máscara, eu vou ter que trocar essa máscara. A Anvisa sugere que nesse momento de pandemia, nós estamos autorizados a reutilizar a máscara. Quantas vezes nós vamos reutilizar? Quanto tempo nós vamos reutilizar? Vários grupos têm discutido isso e não há exatamente um consenso sobre o tempo ideal. Considera-se aceitável 7 dias de utilização da máscara N95, desde que ela não tenha sujidade, não tenha sinais de qualquer tipo de manipulação inadequada, tá bom? Muitas das vezes será recomendado ao profissional que não tire a máscara enquanto o seu turno de trabalho. Se você está trabalhando com um paciente com suspeita de Covid, você está precisando usar a máscara N95, então põe a máscara no início do seu turno e não a retire até terminar o seu turno. A recomendação é que a gente utilize continuamente por até 12 horas a mesma máscara, sem nenhum grande problema, tá bom? Desde que a gente não contamine a máscara, desde que a gente não se contamine com a máscara. Para que a gente possa conservar essa máscara, a Anvisa também sugere isso, que nós utilizemos um envelope de papel, certo? Ah, Paulo, mas eu não consigo comprar o envelope de papel porque as papelarias estão todas fechadas. É verdade, a gente pode pegar um papel habitual, desde que esteja limpo, desde que seja novo, e fazer um envelope com ele, tudo bem? A máscara será colocada dentro desse envelope.
E ela vai precisar ser armazenada num local protegido e num local arejado, tá bom? Nada de deixar a máscara largada dentro da nossa mochila, da nossa bolsa, nada de deixar a máscara largada em cima de bancadas, tá bom, gente? Na hora de tirar a máscara de dentro do envelope, eu vou puxá-la pelo elástico, tá bom? Tá? Eu vou puxar a máscara pelo elástico de dentro do envelope, tudo bem, gente? Lembrando que nós já fizemos a higienização das mãos antes de cada etapa, tudo bem? Como nós temos um tempo resumido para fazer esse vídeo, eu vou demonstrar como é que a gente vai fazer agora. A máscara foi retirada, eu estou segurando pelo elástico. Eu vou abrir a máscara pelo elástico, viram? E eu vou colocar a máscara sem tocar na face interna, sem tocar na face externa da máscara, tudo bem? Eu vou colocá-la, tudo bem? Colocando primeiro o queixo e eu vou colocá-la em mim, protegendo o elástico, tudo bem? Perceba que muitas das vezes a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste. Então a gente vai ajustar aqui, ó, pela aba da máscara, tá bom? E no máximo tocar aqui a parte de o nariz. Fiz isso, coloquei a máscara, higieniza as mãos. Sempre, gente, higieniza as mãos, tá bom? Coloquei a máscara N95 no início do meu turno de trabalho. Vou ficar com ela por até 12 horas continuamente. Ao final do meu turno de trabalho, eu irei guardar a minha máscara novamente. Coloquei a máscara e eu estou higienizando as minhas mãos antes de colocar os outros equipamentos de proteção individual, tá bom? Lembre, gente, é muito importante que a gente faça todas as etapas. Não queime as etapas. As perguntas eu vou já responder no final, tudo bem, gente? Tá? Essa próxima etapa aqui eu vou colocar o Face Shield, porque eu estou me preparando para manusear a via aérea de um paciente. Então, mas eu não tenho o Face Shield. Posso usar o óculos? Posso usar o óculos. Vou higienizar o Face Shield antes de colocá-lo em mim, tá bom, gente? Antes de colocar os outros equipamentos de proteção individual. Porque ele estava guardado para a gente utilizá-lo nessa circunstância, tudo bem? Ok? E agora eu vou higienizá-lo da maneira adequada. Higienizei o Face Shield. Vou colocar o Face Shield em mim. O Face Shield ele é um pouco claustrofóbico, ele dá um pouco de medo. Quem tem medo, quem é um pouco claustrofóbico, recomendo utilizar o óculos de proteção. Já que eu vou manusear vias aéreas, já que eu vou manusear secreções, vou fazer procedimentos, aquele capote não impermeável, aquele capote simples, mais fino, não me serve mais. Eu vou precisar usar um capote impermeável. E aqui nós temos um exemplo de um capote impermeável. Esse capote não precisa ser estéreo, gente. Esse capote impermeável, ele é feito de tecido não tecido, de TNT, numa gramatura de pelo menos 50 gramas, tá bom? E ele tem que ser testado. Infelizmente, a gente sabe que a produção está inadequada. Vários grupos estão se organizando para produzir capotes impermeáveis. A Universidade do Estado do Amazonas criou esse protótipo que nós vamos estar testando, tá bom? É um capote impermeável na gramatura recomendada que nós vamos estar utilizando para situações que a gente vai precisar se proteger para manusear vias aéreas, para manusear equipamentos do paciente. É feito de tecido não tecido, de TNT. Esse capote ele é descartável, gente. Tá bom? A gente vai precisar, na maioria das vezes, de uma ajuda de alguém para vestir o capote, tá bom? O ideal é que seja feito um laço, tá bom? Para facilitar na hora de retirar, tá bom? Coloquei o capote, veja, o capote ele não é estéril, mas ele também não está contaminado, tá bom? Então, nesse momento, eu não preciso ficar fazendo a reigienização das mãos. Então, eu vou colocar as luvas, inicialmente as luvas de procedimento. Se eu for fazer uma intubação, vou fazer um acesso venoso central ou um procedimento que exige luvas estéreis, eu vou usar luvas estéreis. Eu não vou usar luva em cima de luva. É somente um par de luvas que eu vou estar utilizando. É o que a nota técnica recomenda para a gente estar utilizando. Apenas um par de luvas. Uma vez que eu esteja com a minha máscara N95, com o meu escudo facial ou com o meu protetor, meu óculos facial, meu óculos de proteção, o capote impermeável e as luvas de procedimento ou luvas estéreis, eu estou neste momento habilitado para realizar procedimentos, fazer a intubação do meu paciente, fazer manejo de via aérea, fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Paulo, você demorou bastante para conseguir vestir os equipamentos de proteção individual para poder cuidar desse paciente. Só que o paciente parou, Paulo. Tu vai demorar tudo isso para se paramentar e depois atender? Sim, gente. A gente não vai atender uma parada cardiorrespiratória, nem realizar uma intubação
nem realizar nenhum procedimento invasivo em paciente com suspeita de Covid sem estar devidamente paramentado. Porque se nós ficarmos doentes, nós seremos profissionais a menos para cuidar dessas pessoas. E infelizmente o prejuízo que isso trará para muitas outras vidas e para as nossas mesmo é incalculável. Nós sairemos conduzir o tratamento desses pacientes que estão graves, que estão entubados, que estão em ambiente de terapia intensiva, devidamente paramentados. A recomendação é que a gente fique com esse equipamento de proteção individual durante o nosso cuidado, principalmente os técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, que vão estar na linha de frente do cuidado desses pacientes mais graves no ambiente de terapia intensiva. É cansativo, é quente, é um pouco claustrofóbico, dá um pouco de medo, mas a gente vai ter que se habituar a isso. Então é necessário que a gente treine, que a gente se habitue a utilizar isso. Me paramentei fora do quarto do paciente. Vou agora para o quarto do paciente. O ideal é que eu não toque nas maçanetas, o ideal é que eu não toque nenhuma parede, nenhuma porta para isso, tá bom, gente? Então, eu vou adentrar ao ambiente onde esse paciente se encontra, né? Pode ser uma enfermaria, pode ser um leito de reanimação, pode ser um leito de isolamento. Vou fazer o tratamento, o cuidado dele. Terminei o tratamento e cuidado desse paciente. Qual é a recomendação? E agora, gente, o cuidado é ainda maior, que é o processo de retirada de todos esses equipamentos de proteção individual que nós colocamos. Vamos lá, passo a passo. Primeira coisa que nós iremos tirar são as luvas. Mesma técnica que nós utilizamos indo agora. Tira da parte distal para a parte proximal, da parte proximal para a parte distal da luva, tá bom? Vamos puxar as luvas e envelopando ela ao contrário. Mesma coisa aqui, nós vamos tirar a luva dos dois lados e nós vamos desprezar essas luvas num lixo com pedal, tá bom? Gente, existe uma grande chance de nós termos contaminado as nossas mãos nesse processo de retirada das luvas. Nós iremos fazer a higienização com álcool gel novamente. Quantas vezes forem necessárias, vamos fazer esse processo de higienização das mãos, pessoal. É muito importante que a gente faça essa higienização das mãos. Toda vez que a gente tiver suspeita de ter entrado em contato com secreções, de ter contaminado no processo de retirada ou colocada de equipamento de proteção individual. O próximo passo a gente vai tirar agora o avental. O avental, gente, o recomendado é que o próprio profissional tirasse, mas isso muitas das vezes é difícil. Então o profissional que vai lhe ajudar também vai ter que fazer a injeção das mãos antes e depois, vai ter que estar utilizando EPI padrão antes e depois de fazer todo esse processo para lhe ajudar, tá bom? Esse equipamento é difícil de se vestir, é difícil também de se despir. Então cuidado, porque você pode contaminar a outra também, tá bom? Depois dela ter tirado, ela também vai fazer a higienização das mãos com álcool gel, da maneira que precisa fazer. A Érica, a residente nossa, R1 de clínica médica, está aprendendo a fazer a higienização das mãos também. Nós iremos tirar esse avental, tirando pela parte superior, tudo bem? Nós iremos tirar da mesma maneira, invertendo o capote. Ele vai sair invertido, tá bom? E a gente vai dobrá-lo, porque você pode contaminar. Dobrei e da mesmo modo nós iremos desprezar. Paulo, nós vamos desprezar esse capote? Sim, nós iremos desprezar esse capote, porque ele foi contaminado. Ele não pode ser reutilizado, ele não pode ser lavado, ele não pode ser reesterilizado, gente, tá bom? A recomendação da Anvisa é que esses capotes sejam desprezados. Tirei o capote, chance muito grande de eu ter contaminado as minhas mãos nesse processo de retirada do capote. Novamente, eu vou fazer a higienização das mãos na técnica necessária. Ah, Paulo, não tem álcool gel suficiente, então a gente vai ter que fazer lavagem das mãos com água e sabão quantas vezes forem necessário. Próxima etapa é tirar o face shield. Então vamos tirar o face shield e nós vamos colocá-lo numa bancada protegida. E agora a gente vai higienizar o face shield. O escudo facial, se ele tiver sinais de sujidade, tiver secreções, tiver saliva, tiver sangue, a gente vai ter que higienizar o face shield, tá bom, gente? Vamos na técnica higienizar o face shield na face anterior e na face interna também do face shield com álcool a 70 ou solução que seja recomendada pela sua CCIH, tá bom, gente? Muito importante, terminei de higienizar o face shield, né? Eu vou higienizar também o local que ele estava, porque uma vez que esse local também foi contaminado pelo face shield onde ele está. Uma chance muito grande de eu ter me contaminado higienizando o face shield. E, novamente eu vou usar o álcool gel para a higienização das minhas mãos.
quantas vezes forem necessário. Veja, gente, isso aqui é um trabalho de paciência. Tem que ter tranquilidade, tem que ter calma para fazer isso da maneira certa, da maneira correta, sem queimar etapas, sem se contaminar. Porque nossa vida e a vida das pessoas que nós estaremos cuidando estarão em risco nesse momento. Se a gente não higienizar as mãos da maneira adequada, nós temos uma grande chance de não conseguir cuidar dessas pessoas. O último passo, gente, e é o passo mais complicado, é a retirada da máscara e a maneira que a gente vai guardar a máscara N95. Nós iremos retirá-la pelo elástico, da maneira correta, sem tocar na parte tanto externa quanto interna da máscara. No máximo, tocar nessas abas laterais para que a gente possa fechá-la, tá bom? E a gente vai pegar o nosso envelope que nós tínhamos já reservado para nossa máscara e vamos colocar a máscara dentro do envelope de uma forma que os anéis, os cordões de prender a máscara, de colocar a máscara, fiquem para o lado de fora, fiquem fáceis de tirar. Então nós iremos colocar a máscara dentro do envelope, tá bom? E esse elástico fique de uma maneira que fique fácil de ser retirado, tá bom? E essa máscara será colocada no local protegido, né? No local que esteja arejado, no local que ela possa ser armazenada. Tudo bem, gente? Ah, Paulo, mas eu vou para um outro hospital, então você vai guardá-la de maneira adequada. Não se recomenda utilizar saco plástico para guardar a máscara. Por quê? Porque o saco plástico, essa máscara, você ficou horas respirando dentro dela, ela está cheia da sua saliva, ela está cheia de transpiração, está cheia de água. Isso aumenta a proliferação de germes dentro da máscara e aumenta a umidade da máscara, aumentando o risco de contaminá-la. Veja, a gente não pode tocar nem na face interna nem na face externa da máscara. Principalmente a face interna, que é o local que nós iremos colocar no nosso rosto. Se acontecer de acidentalmente você tocar na face interna da máscara, não adianta, você vai ter que desprezá-la. Existe uma grande chance de eu ter contaminado as minhas mãos no processo de retirada da máscara N95. Então eu vou precisar novamente fazer a higienização das mãos com álcool gel, na mesma técnica, no mesmo tempo que a gente está fazendo desde o início. Gente, nós estamos aqui já há 45 minutos de live discutindo isso. Veja, são várias etapas. Vejam, é um pouco cansativo. A gente vai ter que fazer com que isso fique medular, com que isso se torne uma coisa natural, tá bom? Não pode encostar no rosto, não pode encostar nos olhos, não pode encostar na boca, não pode tocar na máscara, não pode tocar no óculos, não pode tocar no escudo. Tudo isso é para nossa proteção. Esses equipamentos vão ter que estar protegidos, vão ter que estar armazenados no local protegido. O Face Shield e o óculos de proteção são individuais, então cada um tem que ter o seu. Terminou de usar o seu Face Shield, terminou de usar o seu óculos, você vai fechá-lo, você vai guardá-lo, você vai levá-lo com você para estar protegido, tá bom? Tá, gente? A bancada que você colocar o Face Shield, a bancada que você colocar o óculos de proteção, você também terá que higienizá-la, porque a bancada também vai estar contaminada com esses equipamentos, gente. Pessoal, essas orientações, elas estão na norma técnica da Anvisa, é a norma técnica 04 de 2020. Sugiro que todos vocês façam uma leitura cuidadosa, atenciosa, estudem essa nota técnica. Vem dúvidas, porque dúvidas vão surgir como surgiram a mim. Tem muitas coisas que a nota técnica não deixa muito claro, porque infelizmente a gente ainda não tem essa informação, tá, propriamente dita, mas são coisas que a gente vai precisar se organizar para poder estar utilizando. Existe talvez a possibilidade de que mais na frente surjam novas normas técnicas modificando isso. Isso pode acontecer também, se acontecer a gente faz novos vídeos, orienta vocês novamente. Vamos abrir um espaço agora para fazer algumas perguntas que foram feitas no chat. Certo? Bora lá fazer a primeira pergunta. Érica, por favor, pode falar. Tem muitas coisas que a nota técnica não deixa muito claro, porque a nota técnica fala o seguinte, gente, eu peço que vocês leiam especificamente essa parte das máscaras lá embaixo. Ele fala que o ideal é que essa máscara fosse desprezada a cada uso, tá bom? Isso não é viável, isso não é factível, a gente não tem máscara 95 para todo mundo, não tem máscara a toda disposição para a gente em cada uso utilizar. E ele coloca lá,
Particularmente, exclusivamente, nessa situação de pandemia, a gente considera aceitável a reutilização da máscara N95. O fabricante fala que ela dura 30 dias, mas é um consenso de que 30 dias é muito, a máscara não vai durar 30 dias de uso contínuo, tá bom? Alguns grupos, e grupos aqui do Brasil, da Sociedade de Infectologia, não a Sociedade de Infectologia, mas alguns grupos de infectologistas têm discutido muito isso. Qual seria o tempo ideal de utilização das máscaras? Considera-se em alguns grupos aceitável utilizar essa máscara por até 7 dias. Discuta isso com a sua CCIH, discuta isso com o seu núcleo de segurança, tá bom, gente? Desde que essa máscara não tenha sujidade, desde que essa máscara não tenha sinal de contaminação, não esteja danificada, não esteja perfurada, não esteja machucada, você pode até reutilizar essa máscara, com todos os cuidados que a gente falou aqui. A máscara cirúrgica não pode ser reutilizada. Terminou, joga fora, tá bom, tá? A máscara de uso habitual ela vai ter que ser jogada fora. O tempo médio da máscara cirúrgica, 4 a 6 horas. É o que está na maioria das recomendações de utilização da máscara cirúrgica, tá bom? Uma outra dúvida que existe bastante frente à utilização de outros tipos de máscara, máscara de gás, proteção facial com gás, não utilize. Porque esses equipamentos, eles têm uma técnica muito mais difícil de colocar e de tirar. A chance de contaminação na hora de colocar e de tirar esses equipamentos é muito maior. Então a orientação é não utilizar. Existe um macacão também impermeável que pode ser utilizado no lugar do capote. Cuidado, existe também uma técnica para se colocar o macacão e para se tirar o macacão. Obrigatoriamente o macacão precisa de ajuda de outra pessoa. Equipes treinadas, como por exemplo a equipe do SAMU, que é uma equipe que está sendo treinada para utilizar o macacão, poderão utilizar o macacão. Mas equipes com pouco treinamento, a orientação é que não usem o macacão, que a Anvisa não recomenda o uso do macacão, porque a chance de contaminação é muito maior, tá bom? Que pode ser utilizado no lugar do capote. A Anvisa e todas as sociedades, elas têm ponto comum. Profissional de saúde não pode utilizar a máscara de pano em situação nenhuma. A máscara de pano, ela pode servir como um reservatório de germes e de contaminantes para o profissional de saúde. Então o profissional de saúde não deve utilizar a máscara de pano, tá bom? Ainda o uso do macacão, porque a chance de contaminação é muito maior, tá bom? A nota técnica da Anvisa não coloca isso como uma obrigatoriedade que seja em cada etapa. Mas tem que usar o racional, gente. Na hora que a gente vai tirar luvas, na hora que a gente vai tirar o capote, na hora que a gente vai tirar o gorro, na hora que a gente vai tirar a máscara, na hora que a gente vai tirar essas proteções, existe uma chance muito grande da gente se contaminar com esses equipamentos de proteção individual. Então a recomendação é que a gente faça a higienização das mãos sempre em cada etapa e quantas vezes for necessário. Se acidentalmente você se acidentou, então você vai utilizar. Eu vou falar de uma etapa extra agora aqui, tá bom? Que é a etapa do gorro. A etapa do gorro, ela pode estar tanto no primeiro cenário quanto no segundo. A etapa do gorro a gente vai utilizar principalmente para mulheres que têm cabelo longo e para quando a gente vai fazer procedimentos que possam gerar gotículas, possam gerar secreções, certo? A gente vai colocar o gorro, certo? O gorro é sempre descartável e a retirada do gorro é sempre puxando da parte posterior para a parte anterior e a gente despreza o gorro da mesma maneira que a gente despreza todos os outros equipamentos de proteção individual. Para o atendimento do paciente só com suspeita de Covid, que não tem secreções, não tem urina, não tem fezes, o gorro não é necessariamente obrigado. Para procedimentos que a gente vai fazer, procedimentos invasivos, que tem a chance de gerar secreções, que tem a chance de gerar aerosóis, o gorro sim, ele é necessário, tá bom, gente? Puxando da parte posterior para a parte propé, não tem nenhuma recomendação para que se use o propé. A recomendação que nós temos é a recomendação padrão, que todo profissional de saúde use um calçado único para trabalhar, um calçado fechado, que não pode ter salto, um calçado que não tenha aberturas laterais, por exemplo, aquelas sandálias que muita gente usa em ambiente cirúrgico, que tem alguns buracos laterais, não serve, porque ela facilita a infecção, tá bom? E esse calçado tem que ser higienizável, que a gente possa higienizá-lo com água e sabão e álcool também, numa eventual contaminação, tá bom? O ideal é que seja um calçado próprio para se utilizar no ambiente hospitalar. Único para trabalhar, um calçado fechado, que não pode ter salto. Perfeito! O ideal é que a gente utilize um capote impermeável por baixo. O ideal, nós temos um capote impermeável
que ele é estéreo, tá, gente? Se nós tivermos isso disponível, nós vamos utilizar o capote impermeável estéreo, que é o capote cirúrgico, tá bom? Se não temos a disponibilidade de utilizar capote impermeável estéreo, nós vamos utilizar o capote impermeável por baixo e o capote estéreo por cima. É mais um EPI que a gente vai ter que tomar cuidado na hora de vestir, tá bom, gente? Perfeito! O ideal é que a gente utilize um capote impermeável por... Isso, gente, é um grande problema. Cada vez que você vai tirá-la para comer, para se alimentar, para beber água, você vai ter que tomar todas essas precauções. Não está sendo fácil, gente. Os profissionais que estão lidando nessa linha de frente estão tendo muita dificuldade, certo? Sempre que possível, a gente tem que manusear o mínimo possível esse equipamento de proteção individual, certo? Mas, evidentemente, nós vamos ter que ir ao banheiro, nós vamos ter que se alimentar, nós vamos ter que beber água, e isso é uma necessidade. Nós vamos ter, a gente vai ter que tomar todos esses cuidados feitos de equipamentos de proteção individual na hora que a gente estiver cuidando desses pacientes com suspeita de Covid. O fato de a gente estar trazendo recomendações novas, a gente não exclui as recomendações antigas que a gente tinha. Primeiro ponto, unhas sempre limpas, unhas cortadas, nada de usar unhas grandes, tá bom? Nada de usar anéis, nada de usar pulseiras, nada de usar brincos, nada de usar adornos de qualquer natureza. Homens não podem usar gravata, tá bom, gente? Não podemos utilizar crachás que fiquem pendurados com aquele cordão, que é uma fonte de contaminação também, tá certo, gente? Sempre que possível, utilizar uma roupa própria para ambiente hospitalar, certo? Nem todos os profissionais têm isso disponível, mas evitar utilizar as roupas que a gente usa no nosso passeio, no nosso vínculo social, para utilizá-lo no ambiente hospitalar. Chegando em casa, tira essa roupa, põe imediatamente para lavar, tá bom? Com o mínimo de contaminação possível que a gente vai tentar gerar, tá certo? Sugere-se também que as mulheres deixem sempre o cabelo preso em todo momento que estiver fazendo cuidado ao paciente, independente de ser Covid ou não ser Covid, tá, gente? Essa é uma orientação geral, a precaução padrão mantém para todo mundo, tá certo? Utilizar as roupas que a gente usa no nosso passeio, no nosso vínculo social, para utilizá-lo no ambiente hospitalar. Norma técnica número 04 de 2020 da Anvisa, tá bom? Eu vou tentar mandar agora, quem puder ficar um pouquinho mais no final do chat, eu vou mandar pelo próprio Zoom, dá para enviar a nota técnica, eu vou mandar para vocês. A nota técnica tem uma questão importante também. A nota técnica tem vários links para sites do Ministério da Saúde, que tem vídeos, que tem banners, que tem avisos que a gente pode imprimir, que a gente pode utilizar para isso, tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Eu gostaria de reforçar o agradecimento à Universidade do Estado do Amazonas, que está nos cedendo o espaço, que está nos disponibilizando a interface da telesaúde para disponibilizar essa educação, esse treinamento para todos os municípios, dos 62 municípios do estado do Amazonas. A gente vai estar disponibilizando isso para os profissionais. Agradecer à Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva, que tem fomentado isso, o Instituto Amazonense de Terapia Intensiva, a COPAT, e a Fundação Hospital Adriano Jorge, que está nos disponibilizando muito desses materiais, disponibiliza um pouco dos nossos equipamentos também para que a gente possa fazer esse vídeo, gente. Em nome de todos e em meu nome particular, eu agradeço muito a presença de vocês e muito obrigado. Vamos lá, gente.